São Paulo desclassificado e a mídia não poupou ninguém. Confira aí. Vamos reagir sobre o que o Pilhado falou sobre a desclassificação do São Paulo. Se liga aí. Mais elogiaram aí o Zubeldia desde que ele chegou no São Paulo. Eu elogiei, eu acho que o Zubeldia sim faz um bom trabalho. Agora, do mesmo jeito que eu critico muito o Tite, e hoje, quando teve que elogiar, eu elogio, hoje tem que criticar o São Paulo do Zubeldia, gente. Porque foi uma vergonha a forma como o São Paulo foi eliminado dessa Copa do Brasil. Foi uma vergonha, porque o São Paulo abdicou de jogar futebol nos 2 jogos. Foram 2 jogos do São Paulo sem jogar futebol. O São Paulo não apresentou chance de gol quase nenhuma no Morumbi e nenhuma na Arena MRV, gente. O São Paulo hoje, ele é um time que tem que jogar futebol. A gente está falando de um time que tem jogadores de qualidade. Tem Caleri, tem Lucas Moura, tem o próprio Luciano, que está sendo muito criticado com razão, porque não está jogando bem, mas é um bom jogador. Tem o Luiz Gustavo, que chegou jogando bem, tem a zaga com a Arboleda, tem um time esse São Paulo. Tem o Lucas Moura, que é um jogador que voltou às pressas na seleção brasileira. Para você não apresentar nada numa quarta de final de Copa do Brasil, você tem que ser criticado. Não, o São Paulo, assim, na boa, jogou muito mal o primeiro jogo. Atacou, mas é uma cobra sem veneno, né? Leão Banguela, o que vocês preferirem aí. O São Paulo, ele não chutou. No primeiro tempo, o São Paulo não chutou pro gol. Teve uma cabeçada do Luciano no primeiro tempo. E no segundo tempo, também sem efetividade, tentando ali lançamentos. Aí o Luciano teve uma oportunidade e tentou a cavadinha, o goleiro pegou. O goleiro do Atlético Mineiro saiu com a roupa limpinha. Ele tava de amarelo, ele saiu limpinho. Aconteceu nada com ele. Porque é o São Paulo, é o atual campeão, é um time que chega bem nos mata-matas. E a forma como jogou contra o Atlético Mineiro em casa e fora, jogou como um time pequeno. Jogou como um time que pensa pequeno. Eu já elogiei tanto o Zubeldia por falar que ele tem coragem, que ele tenta muitas vezes fazer um time ofensivo. São Paulo não fez nada, gente, no primeiro e no segundo jogo. E aí, sim pro torcedor tá puto, sim pro torcedor tá questionando, porque o São Paulo foi eliminado sem sequer tentar criar alguma coisa. Jogando de maneira covarde, sem criação, sem atitude. Foi um São Paulo frouxo e um São Paulo apático, coisa que eu não vejo o São Paulo sendo há muito tempo. Há muito tempo que a gente fala aqui, Bruno, o São Paulo você pode dizer o que quiser, mas é um time que briga, é um time que corre, é um time que vai atrás, que sua. E foram 2 atuações patéticas do São Paulo nessa quarta de final de Copa do Brasil, Bruno. Covardes. Um time que não criou, que procurou não sofrer gol, sofreu um gol de bola parada no Morumbi e hoje de novo. Hoje o torcedor queria ver o São Paulo indo pra cima do Galo, mesmo que fosse fora de casa. E era pra ser até pior, porque o Galo teve chances, poderia fazer e o São Paulo não criou nada. O São Paulo jogou mal no confronto com o Atlético. Eu tava no jogo do Flamengo e deu para ver boa parte do jogo do São Paulo ao mesmo tempo. Claro que eu não vi com a mesma atenção do jogo do Flamengo, mas o São Paulo realmente não teve praticamente nenhuma chance. Foi um jogo ruim no Morumbi, já foi assim. Fora de casa, o São Paulo tem jogado muito mal. Isso também no Campeonato Brasileiro. O último jogo antes da data FIFA foi contra o Fluminense, jogo que deu toda aquela polêmica lá, que o São Paulo pediu anulação, coisa que não vai acontecer, não deve acontecer essa anulação. Mas o São Paulo, aquele jogo, ele perdeu, independente da questão da arbitragem, ele foi bem pior que o Fluminense no Maracanã. Ele tomou 2-0 merecidamente. E no Morumbi ele vinha jogando um pouco melhor, só que o primeiro jogo com o Atlético foi muito ruim. E ali o São Paulo perdeu a vaga. Mas fora de casa, tem sido assim. O São Paulo teve um início de brasileiro que ele conseguiu alguma coisa fora, mas depois ele voltou a ser mais ou menos o que foi o ano passado como visitante. São Paulo, ano passado, era muito discrepante, Morumbi e fora. E esse ano voltou a ser, depois de até um bom início como visitante no Brasileiro.
Então essa questão de jogar fora é uma coisa para o Zubeldia trabalhar, porque os últimos jogos longe do Morumbi foram bem ruins, e nesse confronto com o Atlético o jogo do Morumbi também foi. Então o São Paulo, principalmente como visitante, ele tem que melhorar muito, e vai ter agora uma tabela dura, porque ele pega o Cruzeiro no Mineirão domingo, outro jogo em Belo Horizonte, é confronto direto. Cruzeiro é o 5º do Brasileiro, São Paulo é o 6º, e depois joga no Rio de Janeiro com o Botafogo, pela Libertadores. Esses são os 2 próximos jogos do São Paulo. E pelo desempenho fora de casa, o São Paulo não é favorito em nenhum dos 2. São jogos em que o São Paulo deve ter muito problema. Eu acho que o São Paulo não ganha do Cruzeiro, vai ser empate. E contra o Botafogo também não ganha, tá? O São Paulo, se jogar essa bola que tá jogando, o São Paulo não passa do Botafogo. E aí vai se dedicar ao Brasileiro para tentar voltar para a Libertadores no ano que vem. É isso que vai restar para o São Paulo, se continuar jogando esse tipo de jogo nojento, essa bolinha que tá jogando, que, o São Paulo de antes, aquele São Paulo que ganhou a Copa do Brasil, ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo e ganhou do Palmeiras, não é o mesmo, não é o mesmo. Bruno, mas aí eu te pergunto, era um São Paulo que eu mesmo elogiava e você tinha o pé atrás, mas que eu vi o Zubeldia tendo coragem. Por que o Zubeldia não mostrou coragem nos jogos da Copa do Brasil? Porque o Zubeldia faz esse São Paulo criar, faz esse São Paulo principalmente no Morumbi, né? É um São Paulo muito forte e não criou nada. E a gente sabe que não é o estilo do Zubeldia. Será que os jogadores não seguiram o que ele pediu ou não? Ou o Zubeldia mesmo teve medo do Atlético Mineiro? Eu acho que medo ele não teve. Assim, o time jogou mal e não está num grande momento. Esse time do São Paulo tem uma característica muito clara desse time já há algum tempo, que é jogar no máximo, mas ele não consegue jogar sempre. E esse máximo, e até acho que explica porque no Morumbi é melhor, tem muito a ver também com o ambiente, com concentração, de estar numa pegada muito forte. Fora de casa já não tem o mesmo ambiente do Morumbi. Então o São Paulo não está conseguindo. Estava em 3 competições. Hoje, no caso, teve descanso, mas esse time não aguenta 3 competições, porque é um time muito físico, é um time de disputa, de imposição, não é um time técnico, é um time físico, brigador. Então ele não aguenta, ele não ia conseguir jogar. Ele vinha jogando com os reservas no Brasileiro, na maioria dos jogos, jogou com reservas contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, mas eram adversários mais fracos, então deu para ganhar com os reservas. Aí jogou com o mistão contra o Palmeiras, perdeu. Aí era um jogo que não dava para poupar, que você ia ter problemas. Até não foi, esse jogo até que foi bom contra o Palmeiras. O São Paulo deu trabalho pro Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, só tomou um gol no fim. Mas é um time que precisa estar muito ligado, muito focado no máximo, e não vai conseguir fazer isso sempre. E agora ele vai ter uma folguinha de Copa do Brasil. É um time brigador, não é um time técnico. E contra o Atlético, no primeiro jogo, aí os jogadores falaram, no primeiro jogo eles atribuíram muito a atuação do time ao que havia acontecido com o esquerdo do Nacional. Aí eu não tenho como falar por eles, né? Eles falaram disso, que foi no dia seguinte da morte do atleta do Nacional, uma semana depois do jogo no Morumbi, em que ele passou mal, e no dia seguinte da confirmação da morte, os jogadores disseram que naquele primeiro jogo eles não quiseram usar isso como desculpa, não é isso. Mas eles falaram que não estavam legais, e o jogo no Morumbi foi bem abaixo. Mas os jogos fora, aí a parte essa questão, foi uma questão realmente muito triste, muito pesada, fora de casa tem sido assim. E aí acho que tem muito a ver com isso. Esse time tem que estar muito ligado, focado, e o ambiente do Morumbi, ele ajuda que esse time entre numa energia muito forte. É um time de briga, de energia, de luta, de imposição. Não é time técnico, não. Então, fora de casa, o time sofre bastante. Mas acho que jogou mal mesmo. Não acho que foi medo de jogar. Acho que foi um confronto ruim mesmo do time do São Paulo. E o jogo do Morumbi foi anormal. O fora de casa não foi muito diferente do que tem sido no Campeonato Brasileiro, não. Eles não estão falando aí, mas o Zubeldia, ele foi mexer, a primeira substituição do Zubeldia foi aos 30 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, já não estava fazendo nada. E aí, no segundo tempo, ele demora 30 minutos para fazer a primeira alteração. Tá de brincadeira, né? O Zubeldia errou feio, tá? Luciano não rendendo nada. O Wellington Rato também, absolutamente
nulo no jogo. O que acontece? O São Paulo, quando ele ia para o ataque, ele tentava atacar com uma linha de 5, né? O Luiz Gustavo recuava um pouco e aí ficava trocando bola ali entre o Arboleda e o Alan Franco, enquanto o Wellington e o Rafinha tentavam se infiltrar pelas laterais. Só que aí o São Paulo perdia o meio de campo. E quando não conseguia, tentava fazer uma jogada mais aguda pelo centro, sempre perdia de cabeça. Então o jogo do São Paulo foi esse. Ridículo, 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 ridículo. É uma situação aí que preocupa o São Paulino, porque nos mata-matas, né, o São Paulo tem mais chance do que no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, nesse momento, tá? Eu vou até tentar abrir aqui a tabela. O São Paulo está com 41 pontos. Só que o São Paulo tem 9 a menos que o Botafogo, né? Tem 9 pontos a menos que o Botafogo, que é inclusive o rival do Botafogo na Libertadores, né? O São Paulo vai enfrentar o Botafogo na Libertadores e o São Paulo, ele vem sendo mais forte nos mata-matas. Então, Flávio, o São Paulo perde um pouco de chance, o Faustinho também, né? Perguntar para o Fausto, porque o São Paulo perde já uma grande chance de título. No Brasileiro, não sei se briga. Eu sempre falei, o São Paulo e o Flamengo são os únicos que estão em 3 frentes. Que eu ainda considero que ele briga, mas eu acho que ele vai focar mais na Libertadores. E aí é uma preocupação para o torcedor são paulino. Por quê? Ele já não tem a Copa do Brasil para brigar pelo título e se classificar para a Libertadores do ano que vem. No Brasileiro, a briga vai ser grande pela Libertadores. E aí o São Paulo agora tem um risco, né, Fausto, de ficar até fora da Libertadores do ano que vem. Então tem que saber, vai focar no quê? No mata-mata? No Brasileiro? E a gente sabe muito bem que é difícil um clube apontar em qual competição que ele vai focar. O caminho mais viável para o São Paulo chegar a uma Libertadores da América seria através da Copa do Brasil, na minha opinião, porque o São Paulo, apesar da tradição do São Paulo, né, em Libertadores da América, o São Paulo vai enfrentar um adversário melhor do que ele. O Botafogo hoje tecnicamente, fisicamente, é melhor do que o São Paulo. O que pode pesar é a tradição. Botar em campo a tradição, a história do São Paulo na Libertadores da América. Isso pode pesar mesmo, né? Comparando com o Botafogo, é um abismo, né? A tradição do São Paulo e do Botafogo nessa competição de Libertadores da América. Através do Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil, não sei, é que vão abrindo vagas, né? Então pode ser que o São Paulo belisque essa vaga aí para Libertadores da América, talvez não para a fase de grupos da Libertadores da América. O São Paulo ainda aposta na Libertadores da América. Eu acho um grande desafio. Mas, Pilhado, você falou do Luciano, né? Eu acho que tem algumas coisas que acontecem. Eu acho que ele é um cara muito esforçado, mas eu acho ele um jogador bem mediano, Luciano. Eu sempre fiquei espantado de ver, sempre falei isso pro Bruno aqui, falei para muitos São Paulinos que eu conheço, eu ficava espantado a torcida do São Paulo pedindo o Luciano, como se fosse o Luciano chegar e um Careca, o Luiz Fabiano. Era uma dependência de Luciano que é surreal. E agora eu tô vendo esses jogos, os caras metendo pau no Luciano, porque o Luciano não tá jogando nada, né? Assim como o São Paulo não jogou nada no Morumbi, não jogou nada hoje, pelo que a gente ouviu do Flávio Prado que acompanha o jogo, São Paulo não tá jogando nada. E vale lembrar mais uma coisa, gente, o São Paulo conquistou a Copa do Brasil, mas o São Paulo passou um longo período em baixa, e aquele time que você falava, os caras, o Nilson que costumava falar isso, os caras, eles não ligam se vão perder ou não vão perder. Isso foi um longo período com o São Paulo. Então, quer dizer, o São Paulo conquistou uma Copa do Brasil, o São Paulo vem fazendo alguns anos melhores, mas passou um período gigantesco num buraco que os caras não conseguiam ver uma saída, né? Eu acho que o São Paulo tem condições de reerguer, o São Paulo tem um time competente, um time de qualidade, acho que pode se reforçar para o ano que vem, mas a parada da Libertadores da América vai ter que se agarrar muito, Pilhado, na minha opinião, na história, na camisa do São Paulo, porque no futebol hoje
Se for colocar um favoritismo, o Botafogo é favorito para passar para a próxima fase da Libertadores da América. E aí o São Paulo teria apenas uma frente para brigar por vaga a Libertadores. Pelo título, acho que já não tem mais nenhuma condição de brigar por título em Campeonato Brasileiro. O São Paulo, ele não vai passar pelo Botafogo. Eles não estão falando aí, mas o São Paulo ele teve duas perdas importantíssimas no meio do campo. O Alisson e o Pablo Maia. Eram dois jogadores indispensáveis que davam uma força ali, davam uma dinâmica diferente para o meio de campo de São Paulo. O Alisson mais marcador, né? Bem aguerrido. Então, e agora o São Paulo perdeu, né? Esse poder de marcação e também influencia no ataque, influencia na articulação. Eles não estão falando aí, mas aquele São Paulo de antes não é o mesmo de agora. Viga! Eu acho que o título do São Paulo da Copa do Brasil no ano passado tem muito também, sem querer desmerecer o tricolor paulista, da deficiência do Flamengo. Chegou dilacerado, de miringuedo, aquela final da Copa do Brasil. São Paulo achou uma conquista, óbvio que foi uma conquista meritória pelos adversários que superou, mas eu entendo, viu, Pilhado, que aí, a partir de um dado momento, acabou se superestimando, eventualmente, as potencialidades do São Paulo. Aí chega o Zubeldia, isso é alavancado, é catapultado ainda mais. Campeão da Copa do Brasil, técnico estrangeiro, que é bom, concordo com você, é um bom treinador. Agora, o material humano que ele tem na mão já mostra que não dá para fazer de um limão a limonada. Se estão apostando no Luciano como o último refrigerante gelado do deserto, é complicado. Não acho ele mau jogador, não. Acho ele meio fio desencapado. Mas acho que o São Paulo tem peças interessantes, tem o Lucas Moura, tem o Caleri, gosto também do Ferreirinha, mas está longe de ser um time robusto, de uma equipe sólida para pensar em título de Libertadores da América, título de Copa do Brasil novamente e muito menos Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, então. Fui!